Boa boa tarde pessoal, tudo bem? Estamos entrando ao vivo em mais uma live Furo do Alfinete. Aí tá frio? Aqui tá bastante frio. Então hoje é dia 28 de junho, dando continuidade à série sobre as feridas emocionais. Hoje falando sobre a ferida do abandono, com Sibeli Passos Zucchero. Uma proposta aí que veio bem a calhar, como quem diz, né? Nessa jornada aí de autoconhecimento. E aí, Guga, oi Edilene, tudo bem? Então vamos aguardar a nossa convidada, que é psicóloga clínica, escritora e conferencista. Estou um pouco aborrecido, pessoal, mas seguimos. Sibeli Passos Zucchero está conosco aí nessa proposta sobre as feridas emocionais. Envie o convite lá, Sibeli. O pessoal está ouvindo bem? Está vendo bem? Para quem não conhece, eu sempre faço essa propaganda, né? Excelente material produzido pela nossa convidada, junto com o seu José Martins. Criar a Educação dos Filhos em Tempos Modernos, esse livrinho aqui. Tem novidade por aí. Ela escreveu também o prefácio desse livro, Eu Escolho Salvar. Então não deixe de acompanhar o trabalho da nossa convidada. O que deu ali? Opa, tudo certinho, Danilo. E aí, Augusto? Maravilha? Tá frio aí, Augusto? Vamos ver. Chegou o convite para mim aqui, Sibeli. Aceitei. Sibeli não está conseguindo participar. Será que é o sinal? Tenta de novo, Sibeli. Vou te mandar o convite aqui, ó. Convidar. Então, sejam todos muito bem-vindos. Um domingo frio. Olá, estamos juntos novamente. Tá quente aí? Finalmente. Quente, tá muito quente. Uf, Muito. eu até gripei aqui, mulher. Uf, Demais. até aborrecido. Boa tarde para vocês. Para mim já boa noite. Tá frio demais, meu velho. Aqui tá muito calor, meu velho. Seu Augusto, um Eu abraço para tô, Augusto. eu tô com um ventilador no rosto aqui. Eu quero saber se tá incomodando barulho. Não, só tá no meio da Tá tempestade, incomodando? tá tudo certo. Já tô cômoda para não ficar pulando na cadeira. Já tô bem cômoda. Certo. E Eu já tava... preparei aqui pra gente não passar da hora, né? Já preparei. Seguimos então. Eu vou direto ao ponto, então, Sibeli. Eu tava comentando com o pessoal aqui, Eu né? só estou escutando um pouco baixo. Espera só um pouquinho, acho que o problema é meu. Deixa eu ver se eu tô aqui. Eu não tô em casa, então eu não tô com todos os meus. Recursos aí. Caiu. Tomara que Viu? não. Vamos lá. Aí. Tá me escutando bem? Ó. Seguimos então, vamos Tá? lá, sem delongas. Eu Então sempre, vamos lá. sempre costumo fazer uma leitura dessa introdução para quem está chegando, saber do que se trata. Para quem não sabe, então a Sibeli topou o desafio e tem Sim, contribuído com o furo do alfinete através das feridas da infância. Hoje, então, falaremos sobre a ferida do abandono. sim. Muitas vezes pensamos que o abandono é apenas quando alguém vai embora, né? Mas existem presenças que abandonam sem partir e ausências que permanecem mesmo depois de anos. O abandono acontece quando a alma aprende cedo demais que não pode contar com quem deveria sustentar. Então é uma alegria receber Sibeli Passos Zucchero, que estará nos auxiliando aí a dar continuidade, a nos conhecer nessa jornada aí que é Sim. a área de uma vida. Então seja muito bem-vindo, Sibeli. Muito bem-vindo. Você também, né? Obrigada pelo convite novamente. Eu acho que o público não imagina tudo que a gente trabalha para eles, né? Eles não imaginam tudo, nossas reuniões, as nossas pré-lives, as nossas conversas, os nossos bate-papos. É isso aí. E, e depois da nossa última live sobre a ferida do abandono, eu fiquei um tanto quanto consternada com alguns comentários no direct, porque a gente tem que fazer uma ressalva. Todos nós temos feridas. Isso é inevitável. Uns vêm, outros não. Né? O adulto que somos é a criança que fomos. E os primeiros 7 anos, né? A gente já conversou sobre isso. Os primeiros 7 anos
é a formação da personalidade. Por aí até vi alguns colegas, alguns psicoanalistas falando de que tem pessoas que não têm personalidade, pessoas que não têm identidade. E a gente tem que fazer algumas ressalvas, Hugo, porque o Instagram dá voz para todo mundo, né? Todos nós temos personalidade, todos nós temos identidade e nós temos que não confundir falta de valores, ética, virtudes com falta de caráter. E caráter a gente tem que diferenciar de dois, né? O caráter, por exemplo, do Reichiano, que é o caráter das feridas emocionais, versus o caráter visto desde um ponto social, como o caráter do ponto de vista de valores e éticos e morais. São duas coisas absolutamente diferentes. Aqui nós estamos na linha da formação do tipo caracterológico do caráter, a couraça, né? Todos nós temos a ferida, e cada ferida ele coloca, poderíamos dizer, entre aspas, um band-aid, que é a nossa couraça, o nosso tipo caracterológico que nos define. Temos, todos nós, um pouco de cada ferida. A única que não todos temos é a quarta, que nós vamos falar da humilhação, mas todos nós temos um pouquinho de cada uma, um pouco mais que outras. E não ver não vai retirar a nossa ferida. E é muito importante porque está havendo um advento com o Instagram, né, com todo esse movimento que eu acho maravilhoso, que nunca antes se falou tanto sobre psicoanálise, psicoterapia. Já passou aquele tabu de que para psicólogo é louco, né? Eu sempre digo bem-vindo aos loucos que nos atrevemos a embarcar no meio da sombra, adentrar na sombra. É maravilhoso, né? A gente já conversou sobre isso, o autoconhecimento. Então, acho muito importante a gente pontuar esses fatores que eu estou vendo. Eu não consumo muito Instagram, eu participo mais na questão de produzir conteúdo. E, na verdade, eu estive escutando alguns colegas, né? E eu acho que o Instagram ele tem que começar a pedir títulos. Eu acho que ele precisa pedir o título da faculdade, que faculdade estudou, que está um tanto quanto tenso. Então, assim, todos nós temos identidade, todos nós temos personalidade, e nós não podemos confundir isso com falta de ética, moral. São duas coisas diferentes. Vamos começar por aí e vamos começar também dizendo que aqui não é um espaço para nós nos culpabilizarmos. A culpa a gente vai botar no lixo. Não é um espaço para vergonha. Aqui é um espaço de contenção. Hugo, esse trabalho é um dos trabalhos mais difíceis que eu faço há 16 anos e meio. Eu estou há 21 anos estudando. E quando a gente decidiu fazer esse trabalho juntos, eu pensei muito, meditei muito, porque aqui temos um público-alvo grandíssimo, né? Grandioso. E quando a gente está falando, eu não estou vendo o rosto do outro, né? Quando eu recebo a mensagem, eu não estou vendo o neurônio espelho. A gente não está, por mais que a gente esteja na tela, eu esteja vendo a tua expressão facial, a gente não está neurônio espelho. Então, eu perco muito uma questão da psicoterapia. Quando eu estou atendendo um paciente e eu estou trabalhando nas suas feridas emocionais, no processo de psicoterapia, eu sou bem lenta nesse processo. E aqui a gente está avançando como avião. E aí eu estou preocupado porque na ferida da rejeição, que é uma das mais difíceis mesmo, porque, como a gente disse, né, a pessoa que tem a ferida da rejeição, ela sente que ela não tem lugar no mundo, ela sente que não tem pertencimento. E cada ferida tem sua luz e sombra. Não é que é ruim ser ferida da rejeição, não é que é ruim ter, perdão, ser não, não é que é ruim ter uma ou outra ferida. Nós temos que aproveitar a luz da nossa ferida e trabalhar a sombra. Por isso que a gente começou com a sombra paterna e sombra materna. E aqui não se trata de responsabilizar pais. Aqui se trata de nós entendermos que somos adultos e que nós temos que entender que se nós continuarmos a responsabilizar um passado, uma história, o marido, o ex-marido, o namorado, a amiga, os pais, a gente não vai ser nunca protagonista da nossa história. Eu acho que com essa introdução eu já deixo para te perguntar o que quiser. Vamos definir para as pessoas entenderem do que se trata, né? Eu penso que a diferença, a distinção, né, dessa ferida do abandono de outras feridas emocionais, por exemplo, como tu acabou de trazer, em paralelo com a ferida da rejeição, o que distingue nessa ferida do abandono?
em relação a outras feridas, né? O que distingue é, assim, cada ferida, ela tem uma etapa, né? Então, a ferida tem várias coisas que distinguem, não é um ponto ou outro. Por exemplo, a ferida da rejeição é o ventre materno, as primeiras horas, os primeiros meses, né? Na minha consulta, eu já vi que são primeiros meses de vida. Não tem uma sequência tão linear quanto falam alguns autores, né? Eu já falei que o livro que eu estou fazendo para o nosso público, ele é um livro que engloba muito também a minha prática clínica ao longo desses 21 anos estudando e 16 anos e meio como psicóloga. E também como coach, né? Porque como coach é um trabalho mais rápido e o coach ontológico é maravilhoso. Eu adoro trabalhar como coach, porque é um processo muito mais rápido, é um processo que ele trabalha muito na questão da linguagem, a linguagem cria realidade. Se a gente está tendo um resultado, a gente muda o resultado através da forma como a gente faz as... Bom, não é coach, é psicoterapia que a gente está aqui. Vou responder a tua pergunta, vou direto ao ponto para a gente não ficar 2 horas. Por exemplo, a primeira diferença crucial é a formação. Ela começa do nascimento, do dia do nascimento, aos primeiros 2 anos de idade. E aqui tem uma parte crucial que é o seguinte: a criança, quando nasce, ela é 100% dependente dos cuidadores, certo? Então, por exemplo, ela é dependente física, ela é dependente emocional, e ela é dependente em todos os aspectos. E aí o que vem? O choro. O choro, Hugo, ele foi feito biologicamente para incomodar. Ele não é sonoro. Se ele fosse uma quinta sinfonia de Beethoven, a gente botaria o bebê a chorar e ficaria lá meditando com aquela quinta sinfonia. O choro, ele está desenhado biologicamente para incomodar. Isso eu estudei no mestrado. Por exemplo, outra coisa, as características, as fações que se fala, fações não é facções, as características do bebê, que é todo redondinho, toda aquela característica do rosto do bebê, ele é feito para desenvolver em nós ternura. Então, tem 2 características muito próprias do bebê, que é a ternura que ele gera em nós, o cheiro do bebê, ele gera ternura, né? E essa questão do choro que é para atender. Não se deixa, faz feições, muito bem, obrigada. Eu me oportunhol, feições. Eu já estava falando facções aqui, meu Deus do céu. Ser linchada aqui do Instagram. Feições, muito obrigada. Então, assim, Hugo, o choro ele foi feito para incomodar. Então, a questão, que eu não vou mencionar nomes, porque eu acho que coisa que não vale a pena, não tem que mencionar. Tem até uma foto de um livro aí, de um querido autor aqui da Europa, que ele foi queimado. E ele recebeu muitas denúncias. Boa tarde. Ele recebeu muitas denúncias porque ele fez um método onde o método dele era deixar chorar. Eu comecei a ler o livro e botei no lixo, porque tem livro que não dá nem para dar de presente, né? Eu falei, não, essa teoria eu não vou aplicar com meus filhos, não. Também li na faculdade, enfim, a gente leu de uma forma bastante crítica também quando eu fiz o mestrado. O choro, ele é feito para atender. Então, no momento que a gente deixa uma criança chorando, ela não para de chorar porque ela foi atendida nas suas necessidades. Ela para de chorar porque ela entendeu que o choro não é atendido. Porque quando nós estamos numa emoção, seja ela tristeza, raiva, medo, que são emoções desagradáveis para todos nós como adultos, o nosso cérebro secreta cortisol. Fato. Esse cortisol eleva. A criança deixa de chorar por cansaço, não porque ela está com as suas necessidades atendidas. E uma criança que uma outra vez, ela não é atendida e ela chora no berço, ela para de chorar. Aí ela fica aquele adulto. Sabe aquela criança que a gente diz é um mini adulto? Mas não porque tem altas capacidades, porque as crianças com altas capacidades, elas também parecem mini adultos. Mas emocionalmente, elas são crianças. Elas choram, elas caem, elas sabem, entende? É diferente. É aquela criança autorregulada. É a criança que não incomoda, mas não é que nem a da rejeição. Porque o rejeitado, ele é imperceptível. É aquela criança que tu nem percebe que está perto. Não, o abandonado, ele para de chorar porque ele entende que o choro não é atendido. Então, ele começa a se autorregular. E aí é o pior de tudo.
Ele começa num processo muito jovem a se autorregular de uma forma sem estrutura emocional e neurológica alguma para poder fazer isso a uma temprana idade. Então, assim, essa criança, ela começa a ter uma ameaça à sobrevivência. E ela começa a perceber que o mundo não é seguro. Então, ela começa a sentir que os cuidadores não são seguros. Então, por exemplo, basta, né, quando eu estudei mestrado, a professora dizia que bastava com que um dos pais desenvolvessem a qualidade de um vínculo seguro. Eu tenho lá minhas dúvidas, porque, por exemplo, se um dos pais tem vínculo inseguro, ou ambivalente, né, ou ansioso, porque no Brasil eu sei que se chama ansioso também, ou desorganizado, vai sobrar o dobro para aquele... Deixa eu desligar que estão me ligando lá do Chile. Vai sobrar o dobro, deixa eu até botar em modo avião. Vai sobrar o dobro pro cuidador que tem apego seguro. Por quê? Porque a criança, quando ela se sente segura com um só adulto, ela vai terminar carregando aquela questão de entender. É um ditado que diz no espanhol, que diz, el mono sabe que palo trepa. Esse ditado é maravilhoso. El mono sabe que palo trepa. Então, um pai castigador ou uma mãe castigadora, um pai que deixa o bebê chorando, uma mãe que deixa o bebê chorando, esse bebê de 2 anos, ele sabe que para aquele cuidador ele não pode pedir. Para quem que ele vai pedir mais? Para quem ele tem um apego seguro. Porque ele não sabe em que palo trepa. Entende? Ele sabe que para aquele pai, se ele chorar, até castigo ele pode receber. No Chile é muito comum ducha gelada. Aí o bebê tem 1 ano, 2 anos, eles botam na ducha gelada. Ou o diálogo, como é que é? Cantinho do pensamento. Criança de 1 ano, 2 anos não tem nada para pensar. Eles não têm nem córtex pré-frontal. Então, eles se sentem abandonados. Quando você coloca uma criança no cantinho do pensamento, é abandono. Quando você deixa no berço chorando, é abandono. Aí, círculos de cuidadores. 1 cuidador, 2 cuidador, creche fora do tempo, porque antes dos 2 anos e meio, nenhuma criança precisa de creche. É lamentável escutar isso. Porque muitas mães colocam na creche com 6 meses. Eu sei que muitas precisam, né? Porque não todas têm, por exemplo, aqui na Espanha, uma coisa que eu acho muito bonito, até estava conversando agora no restaurante quando eu estava almoçando com um espanhol, eu disse, nossa, eu tenho que parabenizar vocês, porque os avós aqui são muito participadores da educação dos netos. E eu não tinha visto isso aos 26 anos de estrangeira em nenhum dos 7 países que eu moro. No Brasil tem um tanto quanto, mas a gente sabe que o brasileiro não tem direito à aposentadoria, né? Porque a aposentadoria não paga nada. Não vou entrar em questões políticas. Mas a gente entende que no Brasil a gente está destinado a trabalhar pro resto da vida. Mas aqui não. Brincadeiras à parte, que meu sentido de humor aqui daqui a pouco vão bloquear do Instagram. Então, Hugo, assim, é uma questão que nós temos que entender. Eu gosto de fazer esses temas tensos, eu gosto de dar umas brincadeiras, às vezes não saem muito feliz não nas brincadeiras. Mas o que eu gosto de trazer aqui é essa leveza da responsabilidade. Como eu disse recém aqui num comentário nosso, de um post que você fez, que uma mãe disse assim, eu escolhi não ser mãe. Eu falei, isso está no criar. Escolher não ser mãe e não ser pai é também maternidade consciente. Porque eu nunca vou esquecer da minha querida paciente quando ela disse, Sibeli, eu tenho tanto transtorno que eu não dou conta dos meus transtornos, como é que eu vou botar filho no mundo? Adoro. Porque, no fundo, assim, ela é responsável dos problemas dela. Não estou dizendo que uma pessoa que tenha transtorno e tenha tratamento não possa ter filho. O problema, como eu trabalho com os psiquiatras, não é ter um transtorno. O problema é tu não tratar o transtorno. O problema é você botar culpa no outro, porque muitas pessoas que têm a ferida do abandono, eles terminam desenvolvendo depois transtornos, como, por exemplo, bulimia e outros mais que a gente vai falar depois. Não sei se tem alguma pergunta aí do público. De você, já falei demais. A adoção é o básico, né? Mas não toda criança que foi adotada, ela tem, porque depende da idade do abandono, depende da época que foi adotada, depende do acolhimento que tiveram aqueles pais. Eu conheço muitas crianças que eu atendi que são adotadas e não têm a ferida do abandono. Não é um fato, entende? E não é um só fato, tem que ter vários fatos e tem que ser linear, tem que ser recorrente no tempo.
Não é um evento aislado. Não é que, eu estou tomando banho, meu bebê ficou chorando no berço, eu não atendi e ele ficou com a ferida do abandono. Não é assim. Tem que ter uma linealidade, tem que ter uma recorrência, né? É que nem o estresse. O estresse, ele desenvolve no burnout, que depois devolve na depressão. O estresse, ele não pula do estresse para a depressão. Ele tem uma linealidade, ele tem uma sequência. E as feridas também, não é um só fator. É uma sequência, uma recorrência, né? São questões que vão levando a esse desenvolvimento da ferida. Então, para os pais aí que alguma vez estiveram no banho, tomando banho, bebê chorou, pode ficar tranquilo. É só colher que está tudo certo. Até porque é muito difícil, Hugo, atender. Eu acho que no Criando eu coloquei que a gente tem que tentar, eu não lembro se eu botei a palavra tentar, se eu não botei, eu já vou botar um adendo. Nós temos que tentar atender ao máximo 100% das necessidades do bebê, também incomodando esse óculos. Eu trouxe o óculos errado. A gente tem que tentar atender 100% das necessidades das crianças, sabendo que nós temos as nossas necessidades. Eu não tenho como atender as necessidades do outro se eu não estou com as minhas necessidades supridas. Lembre que a máscara vai primeiro em nós, mas aí as pessoas estão trocando a questão de se priorizar versus o bebê. Até uma criança ter 7 anos, a prioridade é a criança. Não, até a criança ter 18, né? Até a criança ter 18, prioridade é a criança. Tem aquela coisa de o pai ou a mãe dizer, você está dando mais atenção para o bebê, você está dando mais atenção para a criança. Que bom, né? Porque tudo tem seu tempo, natural que seja assim, certo? Diz uma música aí brasileira, nem sei que música é essa. Muito bem. Natural, tudo no seu tempo. Ah, talvez para quem escute a gente, Sibeli, fique essa questão no ar, né? Mas todo mundo carrega, então, de certa medida, para mais ou para menos, né, as feridas, né? Aí eu te pergunto, Todos nós temos um pouquinho de abandono. Todos nós. Se eu, alguém já consome álcool, cigarro, cafeína demais, chimarrão demais, ou fala demais, ou usa droga, já estamos falando de ferida de abandono. Essas são uma das características da pessoa que tem a ferida do abandono. para que as pessoas entendam, né? Aquela fala que se ouve, que até a gente já reproduziu no nosso dia a dia, todo excesso mostra uma falta, faz sentido isso aí, Sibeli? Exatamente, com certeza. A gente supre, a gente tapa aquilo que nossa alma não quer. Não, a nossa alma, nossa alma, desculpa, às vezes eu erro. A nossa alma, nosso espírito, ele sempre quer a cura, né? Porque a gente já vai chegar depois das feridas emocionais, a gente tem que fazer uma live do caminho, que eu sempre falo, caminho de regresso à casa. Essa é a guinda, a cereja da torta, cereja do bolo. Como curar tudo isso? Isso vai ser no final, né? Nós estamos falando agora das características de como se forma. Todos nós suprimos as nossas necessidades não supridas da infância com o outro. A gente quer do cônjuge aquilo que os pais não nos deram. E aí, quem é que briga? Os egos. Porque quando nós temos uma ferida, a tentativa é preencher o vazio, exatamente, muito bem colocado. Muito bem colocado, Clara. A tentativa é preencher esse vazio. Porque é um vazio não visto, é um vazio nem sequer tomado consciência desse vazio, porque foi de muita temporaneidade, né? Foi muito precoce. Então a criança o adulto nem é consciente, aí nós vamos vivendo pela vida, né? Formamos a personalidade, aí tem uma janela bonita aí entre os 7 e 14 anos que a gente só brinca, cai no chão, quebra os dentes, quebra o nariz, quebra a perna. Depois, os 14, vem a formação da identidade. E depois a gente vai para a vida, né? Para a guerra. Para a selva. Melhor que falar guerra, porque falar guerra aqui está muito complicado. Na volta aqui tem muita guerra. E aí a gente vai para a selva, né? Aí a gente tem que ser delicado. Por quê? Porque quando nós estamos nos relacionando e nós não vemos as nossas feridas emocionais, o outro toca a nossa ferida e começa a dança dos egos. Lembra? Eu gosto de falar dança para não dizer luta de egos. Eu prefiro dança, eu acho mais bonito. Acho mais leve, porque já é difícil falar de feridas. Então, falar de briga, de egos, fica mais difícil. Então, quando há um adulto discutindo com outro adulto, sempre há um ego. Por exemplo, hoje tem algumas culturas que ainda são um tanto retrógradas em certos aspectos. Por exemplo, o Brasil não.
o Brasil, ele é maravilhoso porque ele entende que nós aprendemos com as gerações de baixo, né? Eu aprendo muito com os meus filhos e muitos pais me falam, nossa, meus filhos são grandes mestres, certo? Mas há gerações onde há uma hierarquia que a gente não pode confundir hierarquia familiar de respeito e honra a entender que a gente chega num patamar onde somos adultos e já pai e filho, por mais que haja uma honra por ter chegado ao mundo por ele, nós podemos aprender um com os outros. E esse é uma dinâmica familiar maravilhosa. E quando isso não é possível, há a necessidade de romper o círculo, como do filme, né? Tem um filme maravilhoso, que não me lembro agora o autor, eu vi por segunda vez agora. Esse filme é magnífico, porque quando não há essa troca, alguém da transgeneracionalidade tem que romper esse círculo de maltrato. De ou não abandonar, sempre vai ter o primeiro que não abandona, o primeiro que se sacrifica, o primeiro que se divorcia. Porque assim, quando há um casal, eu sou terapeuta de casal, né? Quando há um casal que se divorcia, com certeza, lá na transgeneracionalidade, por mais que seja o primeiro da figura do lado paterno-materno, com certeza alguém quis fazer e não teve coragem. Ou pela época, ou pelas premissas não, ou pelas crenças, ou as verdades dominantes, ou as crenças limitantes, né? Porque tem muitas pessoas que ainda vivem desde suas crenças limitantes. E quem coloca as crenças limitantes? Quem coloca as verdades dominantes? O ego. E aí o que faz o ego? O ego ele quer continuar, porque na verdade o ego ele quer continuar sobrevivendo. Lembra que a ferida do abandono, a criança já está em modo sobrevivência. Então ele coloca uma máscara onde ele temos duas possibilidades, que agora a gente pode passar. Vamos falar um pouquinho mais do que forma a ferida antes de passar das características do adulto. Coisas óbvias, né? Cuidadores frequentes, a morte de um dos pais, de uma forma não bem resolvida, com um bom processo terapêutico, porque eu já atendi várias crianças que perderam os pais e não ficaram com a ferida do abandono. Vai depender também da idade que isso acontece, não é a mesma coisa perder o pai e a mãe com 8, 9 anos a perder com 1 ano, né? Mas também já atendi pais ou mães que perderam o seu cônjuge e teve tudo bem, porque tem uma família de trás, tem uma rede de trás. Tudo fica mais fácil quando há mais mãos, né? Nesse quesito, os índios eles estão muito certos porque eles criam tribo e a gente está falta dessa tribo, principalmente nas megalópolis, metrópoles, cidades grandes, não tem tribo. Então é mãe e pai se virando sozinho, porque de partida para começar, muito deles muitas vezes migraram. Então já estamos aqui diante de um casal que migrou e está praticamente sozinho, sem família. E criar filho já é um trabalho fenomenal. E criar filho sem rede de apoio já é doutorado. Precisa de doutorado em Oxford, meu brinco. Deixa eu ver se eu faltei alguma coisa aqui para escrever, porque a gente está com pauta, né? Com pauta para não passar. Outra coisa também muito importante é quando nós não estamos bem emocionalmente. Por exemplo, uma mãe que está passando ou cursando por um conflito conjugal junto com um cônjuge, né? O pai ou o pai. Quando nós, como adultos, estamos passando por um luto não resolvido, quando nós estamos passando por um luto do nosso ciclo, né, de desenvolvimento normal, natural da vida, ou quando nós não temos visto a nossa ferida. Porque os nossos filhos, lembra da primeira live, eles tocam as nossas sombras. Então, se a gente não viu a nossa ferida, a gente vai ver a nossa ferida no filho. E muitas vezes a gente vai querer dar para eles aquilo que a gente não teve, e não necessariamente é o que eles precisam. A gente tem que se sentir. Para nós poder sentir o outro, e aí tem muita gente falando da minha teoria, porque tu sabe que eu dou bastante congresso, né? E essa teoria do estilo parental sensitivo, muitas vezes, ela é perturbada e mal interpretada. Para nós podermos atender às necessidades dos nossos filhos e não as nossas projetadas neles, nós temos que saber quais são as nossas feridas emocionais. Essa é a cereja do bolo. Então, não é só basta sentir. A gente tem que sentir mais a quem. Desculpa, eu falei basta sentir e tem um nome de não tem nada a ver com isso. Pelo amor de Deus, a gente tem que cuidar de tudo que fala nessa vez. Não tem nada a ver com... Não só basta sentir-se. A gente tem que sentir-se e fazer um processo de autoanálise, de autoconhecimento, para poder entender que ferida emocional eu tenho.
qual é a minha ferida predominante? Porque se eu fui rejeitada, eu vou surtar se meu filho é rejeitado. E eu não vou criar uma ferida da rejeição. Eu vou criar um ambiente conflitivo. Um ambiente conflitivo gera ferida do abandono, entendeu? Porque a criança se sente nessa briga, nesse ambiente de briga. Então, eu querendo não dar a ferida da rejeição, o que vai acontecer? Eu vou terminar dando ferida do abandono. Então, é muito importante nós nos sentirmos. E esse trabalho de sentir, ele vai muito mais aquém de um simples trabalho de psicoterapia. Eu não acho, eu tenho certeza. Nós não poderíamos ter nenhuma profissão da área da saúde mental ou da saúde física sem ter antes feito um processo de psicoterapia muito longo. Porque eu vejo muitas pessoas sendo prejudicadas, incluso por colegas, incluso por médicos. E por mim também, porque não, né? Muitas vezes eu faço uma possessão, chego para o meu paciente e falo, olha, eu falei isso na sessão passada, deleta. Vamos ressignificar. Todos nós erramos. Por quê? Porque a gente tem que fazer uma apreciação, sessão, possessão. Para eu poder não fazer transferência contra transferência, como diz Freud, para eu poder ver o que é do outro e sentir o que é do outro do que é meu, eu tenho que saber qual é a minha ferida emocional. Então não é só na educação dos filhos, é também na profissão, é na vida conjugal, é na vida familiar. Então, quando a gente conhece a ferida emocional, a gente para de tocar as feridas do outro. E quando a gente para de tocar as feridas do outro, a gente para de se tocar feridas. E para com a dança do ego. Porque quem quer defender? O ego. O ego quer continuar existindo. Só que chega um momento da vida, lá pelos 40, 41, 42, que é o caminho de regresso à casa, que a gente faz um caminho de ida e um caminho de volta, né? Então, lá pelos 40, 42, a gente começa já o caminho de volta, né? Quando a gente já está com um pezinho mais para lá que para cá. Então, nesse processo, a gente precisa se despir. A gente começa... É um processo lento. Sabe o mito? A gente já falou sobre o mito da águia real. Quando a águia sobe, vai lá no topo da montanha. A gente pode fazer analogia com esse processo. Muito bem. Um abraço, Bruno. Bruno chegou aqui agora. Bruno é um amigo de longa data. Ele estreou aqui com a primeira live falando sobre as 6 angústias difíceis de nominar. Um abraço para ele. 6 angústias. 6 angústias. Eu nunca tinha escutado disso. Será que está relacionado as 6 angústias com as feridas? Porque são 5 feridas, né? Quem sabe? Pode ser que Talvez. essa angústia esteja relacionada, porque as feridas geram angústias, cada uma, né? A gente está indo com calma. Vamos com calma, porque a gente mistura. A próxima é a traição. A ferida, a máscara do controlador. Adivinha qual é o caráter? Narcisista. Essa vai pegar fogo. Ah, tá. Já está anunciando a próxima. Fogo. Traição. Já tô dando um preâmbulo aqui, só para deixar o povo entusiasmado. Ô, Cibele, diante do que a gente tinha conversado ali, não sei se tu gostaria de... Já descreveu, né, as situações que geram essa ferida do abandono. Quer falar mais um pouco sobre isso? Ou... Faltou mais uma super importante que é muito comum no Chile. Os bebês mamam cada 4 horas. A gente tem que fazer livre demanda. Aí algumas mães falam, isso não é livre demanda, é livre escravidão. É muito fácil, Hugo. É muito mais fácil tu ficar sem relógio e deixar a vida rolar. É mais leve. Porque se tu falta 10 minutos e a criança está 10 minutos chorando, aquela criança está liberando cortisol. Cortisol impede crescimento. O cortisol, o hormônio do estresse, a gente tem que fazer uma live sobre cortisol. Então, assim, é muito menos danino a gente adiantar 10 minutos de peito, de mamada, ou de mamadeira, do que esperar os 10 minutos para aquela criança secretando cortisol e se destruindo o corpo inteiro, porque cortisol é o hormônio do estresse. E aí a criança fica em estado de alerta. Aí o estado de alerta, a criança começa a perceber que o mundo não é seguro, sabe? Isso me faltou dizer. Bom, já falei dos apegos, né? Tá demais dizer que apego seguro é uma coisa inevitável não, uma coisa imprescindível para formar uma figura, para evitar a ferida do abandono. E outra coisa, um lar de paz. Música clássica, ou se não gosta de música clássica, uma música de relaxamento. Não se discute na frente de criança, né? E assim, não é só não discutir na frente de criança. É ter um bom relacionamento.
Porque por mais que a gente evite as discussões na frente da criança, a criança sente. A criança sente é muito pior, porque a criança percebe o olhar, a criança percebe o olfato. A criança, ela tá no modo instintivamente alerta. Então, por mais que a gente não brigue na frente da criança, se há um adulto dentro de um lar que há em briga, a criança sente igual. E aquele ambiente tenso, liberando cortisol, é inevitável. Também pode se sentir essa criança abandonada. Não estou sendo vista, não estou sendo acolhida nas minhas emoções. Porque se no lugar onde eu moro os adultos estão em briga, melhor eu fico quieta, né? Claramente que ele não tem essa estrutura do Piaget, né? Ele está recém num espaço sensório-motriz. Então, ele não tem como fazer essa estrutura de hipóteses, não tem um pensamento hipotético-dedutivo, mas é um instinto. Ele está desde o instinto na sobrevivência. Então, se ele está no berço, escutando os pais gritarem, ou adultos brigando, o cortisol sobe, porque é um ambiente tenso. Se ele está chorando e não dão de mamar, é um ambiente tenso. Se as fraldas estão sujas e não estão sendo trocadas, é um ambiente tenso. Se ele está ali desamparado, por exemplo, bebês que não pegam no colo, não, como é que é o ditado muito? Vai mimar demais, está malcriando. Você está malcriando demais essa criança. Tem que deixar no berço, tem que deixar no colo, tem que deixar no carrinho. Então, criança que passa muito tempo no carrinho, criança que passa muito tempo no bebê conforto, criança que passa muito tempo. Criança, bebê recém-nascido, é pele com pele. O ideal, sei que agora tá frio aí, né? Mas o ideal é tirar a roupa e ficar só pele com pele e aquele fular, sabe os fulares dos africanos? Eu não sei como é que se fala o fular no Brasil. Esqueci do nome, é muito idioma na minha cabeça. Aquele pano que vai enrolado no corpo, que os índios usam. Nossa, aquilo é uma maravilha. Dá para fazer tudo, porque as mãos ficam desocupadas. Então, eu digo e eu instigo não, eu invito as mães a fazer livre demanda, porque é muito mais fácil para a mãe. Porque tu não tem que ficar presa do relógio. É muito mais leve. A maternidade é muito mais leve do que tu ficar com um reloginho. Sling, olha só minha tradutora, tô adorando. Sling, isso aí, Clara. Tô gostando, tradutora fenomenal. Todas as lives vou chamar a Clara para me traduzir aí meu espanholês. Sling. Então, assim, é muito melhor, Hugo, porque tu vive uma vida para atender as necessidades e tá tudo bem. Se tá de manhã, de tarde, de noite, sabe? Criança dormiu, pega no sono. Aproveita para descansar. Entende? Porque se tu ficar no horário, o que vai adiantar? Não tem como. Porque aí tu não vai poder atender tuas necessidades. O que tem que fazer? A criança dormiu? Aproveita para cantar, para dançar, para bailar, para botar uma boa música, para ler um livro. Porque se tem relógio, né? Claro, tem que trabalhar, né? Eu trabalho desde que meu filho tem 15 dias. O segundo, desde que a minha filha tem 3 meses. Dá para trabalhar e dá para criar. Eu me lembro do mal, eu te contei, eu acho que eu te contei no nosso off, né? Do médico que chegou para mim e falou a teoria muito bonita. E na prática, como é que você faz? Eu não vou falar dessa. Eu não falo dos outros, você sabe disso. Falei, você não está entendendo. Meu primeiro trabalho é a maternidade, depois o resto. Mas não tem que dar explicação, menos para quem não paga as contas, né? Eu tive que escutar essa num congresso. E os filhos com quem que estão? Ué, com o pai. Muito bom. Ô, Cibele, Mãe. as pessoas às vezes não se dão conta, né, do impacto que é, né? Até tu já falou sobre isso, teve outras pessoas que estiveram aqui falando sobre isso, aquela crença limitante, dizendo, não, mas deixa chorar para fortalecer o pulmão, né? Nossa, isso está em todo mundo. Como é que Hugo, pode? lamentavelmente, o mundo inteiro fala isso. Faz bem chorar, desenvolve os pulmões. Falei, gente do céu. E o cortisol? Onde é que está o cortisol, doutor? Não é o doutor que fala, são um público. Isso é século passado. Século passado, quando não se... É que, Hugo, a neurociência, ela é muito nova. Toda essa questão da... Imagina as telas. Quantos anos eu venho falando das telas? 12 anos? Recém agora, a Harvard está falando. Recém agora está tendo leis. Eu estou pedindo leis, eu estou falando com o governo há quanto tempo? De todos os países que eu moro. Agora eu parei de falar de telas. Não, mentira. Fazendo congresso aqui na Europa, né? Aquela que parou de falar de telas.
fazendo um congresso aqui, mas já tem outra linha o congresso, entende? Porque a questão de que telas faz mal, os caras já sabe. Mas eu comecei a falar isso em 2014, 2015. Eu era taxada de louca. Então, assim, a ciência, ela só sai, por exemplo, o álcool. Depois de 30 anos de estudo, o ano passado, retrasado, saiu que uma gota de álcool faz mal. Na tua época, o que você escutava? Que uma gota de álcool, o que fazia? Um vinho? Fazia bem pro coração? Que a cervejinha fazia bem pro coração? Hoje recém saiu. Então, a ciência, ela vai atrás. Então, se a ciência, ou toda a nossa tecnologia vai atrás, imagina o público. Porque as verdades dominantes, o certo cria pensamentos. E leva a gente a fazer ações. Então, até a gente desconstruir essas crenças, é muito. Por isso que tem o romper o círculo. Por isso que tem as constelações familiares. Por isso que vem alguém da árvore para dizer, parou, eu não vou deixar chorar. E é uma briga. Tem muitos pacientes que eu atendo que dizem eu não posso deixar com a minha mãe, porque a minha mãe deixa chorar. Eu não posso deixar com a minha mãe, porque a minha mãe dá marshmallow. Eu não posso deixar para minha mãe, porque a minha mãe põe no tablet. Então, assim, quando os pacientes escolhem romper o círculo, né? Como tem o filme, não sei como é que está traduzindo no português, preciso da minha tradutora. Vou contratar a Clara para ser tradutora oficial. Romper o círculo. Como é que está esse filme aí? Eu tenho até o livro dele, maravilhoso. Quando a gente quer cortar um padrão transgeracional, um padrão, né? Padrão. Clara, me ajuda aí. É um Quando a padrão. gente quer cortar um padrão, é difícil, porque tu tem que lutar com o sistema familiar inteiro, aí as pessoas são condenadas. Muitas mães eu atendo que chegam na minha consulta em orientação parental chorando, porque a família condena. Tu tá malcriando, tu tá viva, graças a mim. Então começa outras verdades dominantes que começam a agredir. Então aquela mãe que já estudou, que sabe, que a ciência diz que não pode deixar chorando, que não desenvolve pulmão nenhum, ela não consegue criar em paz. E o que ela precisa fazer? Pagar. E aí começa a educação terceirizada. E aí o que eu descobri na educação terceirizada? Que os pais terceirizavam, pagavam para que os babás, né, fizessem o que eles quisessem, né, o que eles pedissem, porque estão pagando. E aí o que os babás faziam? Botava na tela. E aí que eu descobri. E tem outra coisa muito importante que faltou para mim falar, tá bonito, para eu falar, não, a gramática não deixa passar, Hugo. Tem uma coisa muito importante, por exemplo, uma mãe que tem a ferida do abandono, um pai que tem a ferida do abandono, ela não quer que os filhos fiquem dependentes emocionalmente deles. Então, o choro estorva o triplo para eles. E isso é real. Porque eles querem que a criança seja autônoma. E já atendi muitos pais que forçam essa autonomia. Então, forçam uma autonomia muito precoce. E isso também gera a ferida do abandono. Isso acontece. Isso principalmente quando uma mãe ou um pai tem a ferida do abandono porque tem agora a gente vai para as características, né? Como é que funciona uma pessoa com as características da ferida do abandono? Tem o abandono pelo anelo, pelo anseio, e o abandono pela negação. Então, aquele que é pela negação, ele nega o abandono que ele sente, mas ele tem desespero que alguém dependa dele. Então, ele quer ser extremamente independente. Entendeu? Corações. Porque essa é uma questão muito, muito, muito... Porque toda a ferida, ela tem uma máscara. E aí a máscara do abandono, como todas, ela tem essa peculiaridade dessa máscara sobre a máscara. Daquele abandonado que não quer mostrar que é abandonado, que ele é dependente do outro. E agora a gente vai para as características, porque aí vai pegar fogo o negócio. E eu preciso que aqui a gente despoje do nosso ego para poder escutar com uma boa abertura, porque vai tocar em muita gente. Nós também, né? Todos nós temos um pouquinho. Não sei se, enquanto ao que leva à formação da ferida, tem alguma dúvida. Eu acho que eu já falei tudo. Deixa eu ver. Grito, violência, tudo isso entra, né? Tudo isso entra. Muitas mudanças na dinâmica familiar, famílias diplomáticas ou diplomata? Ajuda, né, Clara? Diplomática.
Então, muitas mudanças de cidade, muitas mudanças de casa, uma falta de estabilidade nos primeiros 2, 3 anos. Isso desenvolve também a ferida do abandono. A criança precisa se sentir segura. Resumindo, a criança precisa sentir que ela tem alguém que atenda as necessidades físicas e emocionais e que ela está diplomática. Obrigada, Clara. Eu e minha espanholês. Eu ia, não sei como é que a gente estava brincando com uma amiga, eu e a Magda lá do, como é que é, do Cacoantibes. Aí de baixo. Então, muitas viagens, falta de previsibilidade, exatamente, a falta de previsibilidade, né? A criança precisa saber o que vai acontecer. Então, por exemplo, por um lado, é certo, livre demanda no mamar, mas a criança precisa de horários. Que bom que tu falou isso, querida. Muito aplausos para você, porque isso é imprescindível para não confundir. Uma coisa é a livre demanda do mamar e outra coisa é a previsibilidade do que vai acontecer. A criança precisa ter horários. Claro, tem que ter uma flexibilidade, não tem que ser algo estruturadíssimo, porque senão vira tenso o ambiente. Mas, por exemplo, uma certa flexibilidade de um horário para acordar. Não pode acordar entre as 8 e meia-noite. Perdão, entre as 8 e meio-dia. Não pode dormir entre as 7 e meia-noite. Para começar o hormônio do crescimento, um bebê não pode dormir depois das 8, 8 e meia. Um bebê às 7, 7 e meia, 8 tem que estar na cama dormindo. Para que quando chegue a produção máxima da melatonina e produção máxima do hormônio do crescimento, o bebê já esteja lá no sonho REM, lá pela segunda, terceira vez, entendeu? Então, se uma criança ele dorme lá às 10, 11 da noite, não é legal. Então, a criança precisa de previsibilidade, precisa de saber o que vai acontecer, né? Ele sabe, então tem toda uma rotina. Então, o que é bom na hora de dormir? Toda aquela rotina. Então, a criança ela já vai associando dia tras dia que tem a musiquinha, aquela mesma musiquinha todas as noites, às 5 e meia, 6 da tarde, o banhinho, a musiquinha, a mamãe cantando. Então, tudo aquele preâmbulo, ele vai se sentindo seguro dia atrás dia de que está na hora de nanar. Aí a mãe conta uma historinha. Ah, não vou contar história porque ele não vai entender. Claro que vai. Eu conto história para meus filhos desde que tem um mês, né? Desde que tem dias. Eu pegava os livros aqui, ó, e eu li os meus livros, para eles. Eles davam risada. Eu pegava os livros assim, ó, os que eu escrevia, eu repassava os livros que eu escrevia para eles. Minha filha, tese do mestrado, escrevemos junto. Ela chorava de rir. Não sabia nem que estava. Entendeu? Brincadeira. Ai, meu sentido de humor aqui, depois todo mundo acredita. Vai dizer, como é que tu estava falando sobre essas coisas na frente da tua filha? Não, tô brincando. A criança entende, então tem que contar a historinha bonita, pelo amor de Deus. Não vai me contar Caperucita Roja, não. Só contar é que tem vários contos, né? A Caperucita lá tem vários ensinamentos ótimos, né? De ensinar que a criança tem que ir pelo caminho certo. Mas a gente tem historinhas para contar para cada idade. Então, a gente pode até inventar uma história para a criança, não precisa ser uma história preparada. Então, todo aquele preâmbulo, toda aquela previsibilidade, tudo aquilo que a criança já sabe daquela rotina. Então, a mãe fala para mim assim, eu tenho uma mãe que dizia assim para mim, ah, não, deixa a vida me levar, a vida leva eu. O resultado não foi legal. O resultado não foi legal, não vou falar. Vamos passar para as características de uma pessoa? Ok, eu tenho alguma dúvida aí, pessoal? Alguma dúvida? Acho que eu já falei de tudo que eu tinha separado aqui para nós. Ó, eu fiz um resumo aqui, ó. A ferida do abandono não nasce apenas da ausência física. Ela nasce quando repetidamente, que eu já tinha falado, a criança sente que suas necessidades emocionais não encontram uma resposta segura. E as físicas também. Não é um evento isolado que costuma gerar a ferida, mas a repetição e a forma como essa experiência é vivida pelo bebê. Eu tinha começado assim, né? Mas aí eu falei mais estruturado. É isso, é repetido. Então, é isso, é previsibilidade, é saber o que vai acontecer, mais ou menos saber o que vai acontecer, é ter um ambiente seguro, de calma, baixar a voz, falar calmo, massagem. Nós temos que olhar olho no olho com o bebê, porque quando nós estamos olhando olho no olho, ativa os neurônios espelho. Então a gente sorri, a criança sorri.
Porque vai assim para uma criança para ver como é que ela vai te olhar. Aquilo gera medo. Então, quando a gente já chega com um ar relaxado para a criança já sorri de volta. Porque o nosso rosto, as nossas fações, também, as nossas feições, obrigada, Clara, as nossas feições, ela também faz com que ative neurônios espelhos. E também é uma resposta, também nossa, como adultos. Vou vir aqui eu para lá para ver se tu vai estar receptivo me escutando. É a mesma coisa, entendeu? Para ter uma escutativa, para ter uma receptividade, para te sentir Hugo, e tu tá com uma pessoa segura, o que que a gente tem que ter? A nossa confiança, a nossa honestidade, a nossa fidelidade, entendeu? De saber que a gente vai estar aqui todo domingo, tanta hora, né? Que a gente não falha. Espero não ter nenhum imprevisto no dia de amanhã, mas até agora tá dando certo, né? Então, essa segurança que a gente tem, que a gente vai estar um para o outro no momento certo, a criança precisa ter. Só que a criança está aprendendo do mundo. Compreende? E isso não. Porque se uma criança não aprende isso quando nasceu, o que ela vai precisar depois? Controle. Mas eu não quero falar do controle porque o narcisista é o controlador de primeira, de primeira. Que nem ele, ninguém se iguala. O narcisista tem que ter tudo controlado, mas isso é a próxima ferida. Vamos lá, alguma dúvida antes de passar para as características? Ô, Cibele, para as pessoas entenderem, às vezes, quando se fala do ego, eu aprendi uma definição, acho que vem a calhar, né, sobre isso que está trazendo. O ego, ele seria mais basicamente a história que eu conto para mim mesmo sobre mim, né? Então, toda essa formação, essa influência que a gente teve ao longo do nosso desenvolvimento, ela nos acompanha, são a tal das vozes que a gente fala, né? Que vozes que se passam na nossa... É, a personalidade é o ego, né? Personalidade, máscara, ego. Para que as pessoas possam entender Persona vem de máscara. E o ego, ele é criado a partir dessa ferida. O ego, ele é preciso. Porque o ego é o que nos faz ser quem somos no mundo. O problema é quando o ego passa a nossa essência. O problema é quando a gente se identifica com o ego. Não sei se eu respondo a tua pergunta. respondeu, até porque a próxima situação é entender isso na vida adulta, né? Como é que isso... A gente vai ter que fazer uma live para explicar bem, para poder diferenciar bem o que, que depois do vídeo que eu escutei uma colega falando sobre que as pessoas não têm identidade, personalidade, eu quase pulei para dentro da câmera. Eu falei, todos temos. Não tem ninguém que não tenha. O problema é valores e ética. Então, a gente tem que fazer uma live para distinguir bem o que, que é máscara, de ego, de tudo. Porque o que acontece? O que, que é, da onde vem a palavra persona? Né? Vem lá, procura aí a etimologia da palavra. do grego, né? É Máscara. isso. O que, que é? É máscara. Né? Nós todos temos uma máscara. O que, que é a máscara? É como se fosse o band-aid da ferida. E a persona é o ego. Então, nós vamos pela vida. O que, que a gente mostra? Vamos lá. Estou na rua. Ah, você é XYZ. O que estão falando? Da minha essência ou do meu ego? Estão falando da minha personalidade. Mas eu vou um pouco mais aquém. De quem que eles estão falando? De si mesmo. Quando a gente fala do outro, a gente fala de nós. Tanto luz quanto sombra. Tudo aquilo que a gente vê no outro está em nós. A gente não tem como ver do outro aquilo que não está em nós. Só que não todo mundo sabe disso. Então, quando alguém chega e fala para você: Ô, Hugo, você é uma pessoa excepcional, você é uma pessoa inteligentíssima, você é uma pessoa incrível, cara, você é demais. Obrigada pelos seus olhos. Entendeu? Obrigada, sua alma que vê isso. E as pessoas não entendem às vezes, não aceita. Não aceito, mas é nosso então. Quando uma pessoa chega e fala, Hugo, você é um desgraçado, desculpa, perdão, você não é. Você é um tal por qual, você é isso, aquilo, aquelas pessoas que adoram desqualificar. De quem que elas estão falando? Quando uma pessoa chega e fala, você é um egoísta, você é um egocêntrico, de quem que ela está falando? Sim. E aí quem mais gosta de chamar o outro de egoísta, egocêntrico? Narcisista. O que o narcisista é? Egocêntrico, egoísta. Mas isso é para a próxima, não vou misturar. Então, aquilo que a gente vê do outro é de nós. O bom e o ruim. E o ego, ele nos leva ao mundo. O que, que tem que haver de mais importante, Hugo? Que a forma como eu me comporto na rua
seja a brecha, a distância entre a que eu me comporto com os outros dentro da minha casa, com os meus filhos, tem que ser a menor possível. Os meus filhos não podem ter 10 mães. Não podem. Eles têm que saber que a mãe é uma só. Porque o que começa a ter uma dissonância cognitiva, começa a ter uma perturbação com uma criança grave, é ver que a mãe é uma com a vizinha, é outra com uma amiga, é outra com outra amiga. E eu tenho muitas vezes criança que diz assim para mim, Sibeli, eu tenho 20 pais. Eu falei, 20 pais, como assim? Ah, não, porque o meu pai é um comigo, é um com meu irmão, é um com meu outro irmão, ele trata a gente diferente, entendeu? Por quê? Porque a criança ativa em nós uma ferida, é certo, a gente não pode tratar todos os filhos iguais, mas a criança mexe com o nosso ego. Se eu atendo o meu filho através da forma como ele ativa o meu ego, eu não vou atender as necessidades dele. Eu vou reagir ao que ele está tocando em mim. E aí a gente fica, sabe quando a gente vê dois adultos e duas crianças brigando? Já percebeu que tem adulto que começa a discutir com a criança como se tivesse a mesma idade? Tem a mesma feição, né? E aí perde a autoridade, porque para não perder a autoridade, o que nós temos que fazer? Eu não posso, se eu gritar com meu filho, eu vou perder a autoridade. Se a gente se descontrola, grita, a gente perde a autoridade. A autoridade não precisa de castigo, não precisa de bater, não precisa de grito, não precisa de qualificação. Pelo contrário, quanto mais baixo você falar, mais a pessoa vai abrir os ouvidos para escutar. Então, quem discute é o ego. E o ego, a gente precisa dele até um certo ponto. Nós não temos que matar o ego, a gente tem que transcender o ego para poder ir de volta ao caminho para casa, para a essência. A gente já vai fazer live sobre isso. Uma coisa de cada vez, senão vai confundir o povo, que a gente tem que falar sobre as características das pessoas com a ferida de um abandono. Porque se a gente entrar aqui dentro, a gente tem que fazer uma live só para ego. Que é muito extenso, porque também tem uma crença popular do ego que não está certa. Tem que matar o ego. Se tu matar o ego, e tem uma etapa para trabalhar o ego. Eu não posso trabalhar o ego com uma adolescente. Quando eu atendo uma adolescente, eu não vou trabalhar no ego daquela adolescente. Eu não vou trabalhar em transmutar o ego. Ela está recém se identificando com o ego dela, que foi formado nos primeiros 7 anos. Se eu começar com uma adolescente a trabalhar no ego, ela se identifica com o quê? Aí mesmo que ela se sente perdida, aí mesmo que ela vai para as drogas, entende? Então, tudo tem seu tempo. A gente precisa do ego. O ego não é ruim. Só que o ego não pode me definir. O ego não pode me dominar. Mas aí a gente já vai para outra live. Vamos para outra live, porque está muito boa a tua pergunta. A gente precisa fazer uma live de egos. É um ego, tá? Egos, quando eu me refiro a egos, é os egos de todos os 8 bilhões de habitantes. Mas é um ego, pelo amor de Deus. As pessoas dizem, tem que matar os egos. Eu falei, quanto assim? Como assim? Quanto tu tem tantos? Nossa, eu já me basta com um. Eu já estou suficiente para trabalhar com um. Imagina se eu tivesse mais de um. Acho que eu precisaria de uns 30 anos de terapia. Parte 2. Vamos lá, como é que estamos de hora? Ih, passou 1 hora já. Isso que a gente ia fazer em 1 só hora. Vou lendo. O que tu acha de eu ler rapidamente? Para a gente não passar do nosso tempo, que a gente falou 1h33, né? 1h33. Eu vou ler lentamente, tá? Tudo que eu preparei para a parte 2 das características das pessoas com a ferida do abandono, para a gente não ficar aqui na conversa, porque senão eu me perco, sabe, né? Meu TDAH, ele voa. Então, como é as características, né, que eu preparei para nós aqui? A máscara do dependente, né? Porque nós temos a ferida do abandono que cria a máscara do dependente, certo? Já estamos falando de ego. Máscara do dependente. Caráter oral. Vamos lá? A função da máscara. Qual é a função da máscara? Você até fez a publicação. Evitar sentir novamente o abandono, certo? Toda a personalidade passa a funcionar para impedir que a pessoa viva novamente a dor de ser abandonada, a dor de ser deixada. Então, ela começa a preparar um entorno. Sabe aquela criança que o pai sai ou a mãe sai e a criança sai correndo, chorando, não sai daqui? Já viu essa cena? Isso não é apego seguro. Aí sai o pai e a mãe toda babona. Ai, meu filho me ama. Isso não é apego seguro, não.
Uma criança que sabe que mãe volta, que pai volta, não chora. Isso aí é assunto para outra live. Depois um dia a gente fala sobre apegos. Não, aqui daqui a pouco eu vou ser linchada da internet. O Cibele, o Victor Ah, Begamini, ele teve aqui algumas vezes, ele trabalha com contação de história. E aí ele mencionou justamente isso que tu falasse aí, né? A exato. capacidade que os pais têm de construir uma história para fortalecer. Ele contou um caso específico de uma mãe que a menina chorava, a mãe era médica. A menina chorava e aí ele contou a história do dinossauro, que tinha outro dinossaurinho, e aí ele quis ilustrar na cabeça que a mamãe ia e voltava porque a mamãe fazia parte do ambiente da criança, né? Que ela ia cuidar de outro Claro. dinossaurinho, entende? Na linguagem que a criança conseguisse integrar, né? Reordenar, na verdade, né? É Essa que tudo atenção que depende ela da tem. idade, né, Hugo? Não é a mesma coisa tu deixar uma criança de meses. E uma das coisas que, bom, a licença maternidade é outra história que eu estudei no mestrado. É 1000 vezes melhor tu trabalhar, se tem que trabalhar desde o início da criança, recém-nascido, a sair com 6 meses. As pessoas não sabem disso. Porque se tu tem alguém para compartilhar contigo a educação, o melhor para a criança é ter esse compartilhamento desde o início. Ou se não dá para ter alguém, porque como eu não tinha, né? Eu trabalhava na hora que meus bebês dormiam. Então sempre dá para fazer. Porque não é a mesma coisa sair de casa com 5 meses, a sair de casa com 2 anos, a sair com um caso de 3. E tem muita mãe para não ver o filho chorando que foge. É a pior coisa que pode acontecer. Tu não pode deixar a criança chorando e fugir. A criança não é burra. A criança vai procurar. E aí o abandono é duplo. É duplo. E aí tem crianças de 14, 15 anos usando droga e os pais não sabem por quê. E aí eu pergunto, como é que foi quando saiu de casa? Ah, não, eu saí escondido. Aí, ó. Ô, Sibeli, eu estava me recordando aqui, tu acha que esse tipo de fala também entra na esteira da ferida do abandono, quando, por exemplo, uma mãe, para tentar acalmar a criança porque está agitada ou bagunçando, ela assim, se tu não te comportar, eu vou embora, hein? Nossa, eu escutei isso milhões de vezes no supermercado, porque os meus filhos eram chaveirinho, né? Aí tô lá eu com meus filhos no supermercado, criança chorando. Faz de conta que vai sair, deixa ele ali e volta. Falei, como assim? Não, não, nunca mais vai chorar. Eu já tive 5 filhos, me escuta. Eu falei, da próxima vez eu vou tomar em consideração. Não dá para ter batalha, não dá para dar todas as batalhas. E acontece muito isso até o dia de hoje. A mãe ameaça que vai deixar e desaparece, e criança fica. Imagina na rua, que tu não está no teu ambiente seguro. É lutar contra o óbvio, é sentido comum. Como é que tu vai na rua mostrar pro teu filho que tu vai abandonar ele? Se já dentro de casa, indo de um quarto para o outro já é complicado. O sentido comum é o menos comum dos sentidos, Hugo. O que eu tenho visto muito assim? Nós estamos num mundo muito individualista. Nós temos que ser bem. A tetralogia nihilista que fala o Henrique Rojas, que eu tive a honra de conhecer ele, tive a honra de conversar com ele na consulta dele. A tetralogia nihilista, o hedonismo, a permissividade, o relativismo, o materialismo, não, consumismo, tudo é lembrado pelo materialismo, fez a gente achar que dar o melhor aos filhos é coisas materiais. Outro dia eu escutei uma mãe fera no Brasil, que eu não vou falar o nome, falando numa entrevista da importância de trabalhar. Sim, é importante. Óbvio que eu trabalho desde os meus 17 anos. Só que tem um parêntese na nossa vida. Educação é o trabalho mais importante que a gente faz. Criar dá trabalho. E se não está tendo trabalho, é porque não está criando, diz o doutor José Martins Filho, porque por isso que o livro se chama Criar e Criando. Mentira, coincidência. Então, assim, o maior medo não é ficar sozinho, que nem o rejeitado. O rejeitado quer ficar sozinho porque o rejeitado não quer incomodar. Lembra? O rejeitado não quer incomodar, né? O maior medo do abandono, do abandonado, não é ficar sozinho, é sentir a dor e reviver o abandono. O rejeitado, para não sentir a rejeição, o que ele quer? Ficar sozinho. É o introvertido, não é normal a gente não querer estar com outros. Não é normal a gente não querer socializar.
Eu entendo que tem personalidades introvertidas e personalidades extrovertidas, mas a sociabilização, ela é imprescindível para o ser humano. Um ser humano que passa o tempo todo sozinho, ele vai adoecer mentalmente. Nós precisamos um dos outros. Então, existe um vazio afetivo muito profundo dentro da pessoa que tem a ferida do abandono. E a sensação constante da falta do amor. Então, tu imagina aí te relacionar com o teu cônjuge com essa falta do amor. É apego ansioso, né? É apego inseguro. Então, tu depende daquela pessoa, né? É uma necessidade de se sentir amado. Imagina tu entrar dentro de um relacionamento onde tu precisa se sentir amado. Aí começa aquele cônjuge que começa a escrever e não para. Escreve, 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 escreve. Não me respondeu, mas calma, deve estar trabalhando, calma, deve estar no banheiro, calma, deve estar ocupado, calma. Meu telefone está sempre no silêncio. Se eu tiver um namorado que começa, eu não estou mais casada, né? Tiver um namorado que começa a me escrever e não vai, eu não respondo, porque tu vê como é que eu não respondo, né, Hugo? Eu respondo lá, raramente eu respondo na hora, né? Só se eu estiver trabalhando, mas então assim, é uma necessidade de se sentir amado, uma necessidade que responda, uma necessidade e aí começa aquele afogamento, aquele sufocamento, sabe? Do outro. E aí termina acontecendo o quê? O que acontece? Ele termina sendo abandonado. E aí aquilo que a gente foge, a gente vive. E o que a gente veio fazer? Trabalhar a ferida. Então, se a pessoa não percebe que ela está tocando a ferida, para ser tocada a ferida, para trabalhar a ferida, ela continua na mesma dinâmica. Por isso que a gente sai de um relacionamento e entra no outro, e entra no outro, e entra no outro, e continua sendo sempre o mesmo. Porque se eu não trabalhar o meu ego, e acontece muito isso dentro de um casal. Por exemplo, um dos cônjuges começa um caminho do autoconhecimento, do autoanálise, o outro continua sempre o mesmo. Não dá certo, vai chegar um minuto que vai desalinhar os pontos, entendeu? Exato. Então, assim, a mensagem, nada parece preencher esse vazio, como dizia a Clara, interno. Por isso, a pessoa procura constantemente fora aquilo que não construiu dentro. Então, procura fora o quê? O carinho, o amor. E aí, quando não tem, o que pega? O álcool, o cigarro, a droga. E aí são aquelas pessoas que buscam tapar a dor com a droga, anestesiar, com o diazepam, com o Rivotril, nem sei como é que fala. É isso, então tem um medo intenso do abandono e da solidão. E esse medo termina deixando a pessoa, porque o que acontece? Depois vamos falar da ferida do masoquista, que é a quarta. O masoquista, ele reclama, 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 reclama. E tu fica com pena do masoquista. O abandonado, ele reclama, 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 e te torra, sabe? E tu o que faz dele? Foge. Não quer falar com ele. E ele precisa do outro. Então, ele não quer ficar sozinho. Ele precisa do apoio do outro. Só que aquilo é tanta necessidade que ele cansa o outro. Entendeu? Tem muitos ciúmes, mas é um ciúmes diferente do narcisista. A gente vai começar a diferenciar agora a culpa de um lado, a culpa do outro. Porque, por exemplo, o narcisista, ele também sente o culpa. Não, mentira. O narcisista não é culpado de nada. O narcisista é perfeito. O masoquista se sente... Lembra que o rejeitado, ele é o receptor universal da culpa? Uhum. O narcisista é o doador universal da culpa. Eu e minhas brincadeiras. Então, o que acontece? O medo intenso da solidão, ele tem medo de ficar sozinho, medo de despedidas, não gosta de despedidas, ciúmes quando sente a ameaça da perda, medo de escutar ou não, e é o que mais ele escuta. Pode esconder muito as verdadeiras necessidades para não desagradar. Então, eles, ao mesmo tempo, eles escondem as suas necessidades para não desagradar o outro, para o medo de não ficar sozinho. Tudo vai para o mesmo meolo, medo de ficar sozinho. Então, ele começa a agir desde o ego para não ficar sozinho. E aí aparece o ego, entendeu? Então, aqui, ó, ele faz de tudo para evitar qualquer possibilidade de ser abandonado. E aí entra o ego. E é o ego que começa a agir. E ele começa a agir desde o ego, e o que ele faz? Fica abandonado. Ele consegue aquilo que ele não que ele quer fugir.
Então, tem uma dependência emocional muito grande dos relacionamentos. Ele termina, ele tem muita dificuldade ele tem muita dificuldade de terminar relacionamento. É aquele cônjuge que aguenta tudo do outro para não ficar sozinho, até infidelidade. Ele tolera situações muito dolorosas para evitar solidão, até uma infidelidade, até desqualificação, até maltrato físico, lamentavelmente. Ele pode criar fantasia até de um relacionamento perfeito para não ver o que está sofrendo. Tem muito cônjuge que leva 30, 40, 50 anos casados, que um deles, que é o dependente emocional, e cria esse relacionamento perfeito dentro do seu cérebro para não ver o que está sofrendo, para não ficar sozinho. Porque se ele vê o que ele está sendo de maltratado, o que ele vai querer? Sair, mas ele não sai. Em alguns casos, ele utiliza até a sexualidade para se sentir desejado, manter o parceiro. Então, não é um sexo que vem desde um prazer mútuo. É um sexo para satisfazer o outro, para enganchar o outro, para não ser abandonado, que é diferente do narcisista, porque o narcisista ele quer performance. O narcisista ele quer ser o performance na parte da sexualidade. Já o abandonado, ele quer agradar o parceiro para não ser abandonado. É diferente. Então a gente vai começar a fazer umas certas distinções, porque tem coisas que ficam bem parecidas. Há uma busca constante pela aprovação. Ele gosta de agradar, está sempre disponível para ajudar, muito disponível. Precisa se sentir valorizado, sofre quando não recebe reconhecimento. E qual é a mensagem de tudo isso? Que muitas vezes não ajuda pelo amor, mas porque acredita que vai ser amada se for necessário. E aí, quando não se sente necessária por ter dado, aparece o quê? O ego. E o ego sofre. E aí o ego sofre porque a pessoa dá. E o que é? Desprezada, não valorizada. E aí sofre. Tem muita dificuldade de se confiar em si mesmo. Ela tem baixa autoestima, dificuldade de tomar decisões, precisa da opinião dos outros, espera que alguém resolva ou facilite os seus problemas. E, no fundo, acredita que não vai conseguir dar conta de tudo sozinha. Há uma grande instabilidade emocional, chora com facilidade, tende a dramatizar situações, oscila muito entre um humor e outro, costuma esperar o pior, está sempre esperando que o pior vai acontecer. Quando se sente abandonado, entra numa profunda tristeza e sentimento de desvalorização. Acabando a bateria do meu AirPods. O estado emocional vai depender muito da forma como o outro reage, porque aí aparece o ego. Tá me escutando? Tô. Mas acabou a minha bateria. Escutando? Tô. Eu e a tecnologia. Busca atenção para sentir que existe. Né? Ele precisa de ter atenção, ele não gosta de estar sozinho como o rejeitado gosta de estar sozinho. Ele fala frequentemente dos próprios problemas, muito demais. Ele gosta de sentir que é visto e que é lembrado. Ele pode até querer ser o centro das atenções, mas não do jeito do narcisista, que depois a gente vai falar, são duas formas diferentes. Ele precisa se sentir importante, né? Vai mais por esse lado, o narcisista, ele se sente importante. Então é diferente. Então tem coisas assim que é bem parecidas uma ferida com a outra. Tem um maior risco de desenvolver dependência, como eu falei, todas as anteriores, até de açúcar. O açúcar, muitas vezes, buscar o alimento para suprir, o açúcar também é um deles, e o açúcar vicia. Açúcar, comida, cafeína, telas, as telas, as redes sociais, os videogames também é uma forma de tapar. Série, maratonar série, fica maratonando série. E qualquer outro tipo de droga. Então, assim, a dependência emocional, ela pode se transformar também na dependência química e na dependência comportamental. Porque não há nenhuma diferença entre consumir uma maratona de série, a consumir um Fortnite, um Call of Duty, a consumir uma heroína, uma cocaína. Não tem diferença. De fato, eu tenho uma ex-usuária de heroína que ela fala, Sibeli, quando eu tô jogando Call of Duty, eu sinto o mesmo prazer. O mesmíssimo prazer. Eu acho que é isso, assim, né? Tem até a parte do corpo também, por exemplo, ele tem dificuldade de ganhar peso, ele tem umas costas mais encurvadas,
Cozinhar é uma linguagem do amor, eles gostam muito da sobremesa, não sei como é que se fala isso. Clara, me ajuda aí. Não sei como é que se fala da sobremesa no Brasil, mas não de sobremesa. É quando tu fica depois de almoçar, depois de jantar, eles gostam da conversa. Então eles cozinham para ter aquele momento de ser escutado. Eles não é uma cozinha por amor, é uma cozinha para ser escutado, para confraternizar e para se sentir amado. Compreende a diferença? Ele não vai lá na cozinha para cozinhar com aquele amor, com aquela devoção de entregar e sem esperar nada de troca. Ele está cozinhando porque ele sabe que depois que todo mundo termina de comer, ele serve um pedaço de bolo e fica lá comendo bolo com todo mundo dando atenção para ele. Aí ele fala dos problemas dele, fala dos amigos e fala de todo mundo, entendeu? Para ter atenção. É isso aí, eu acho que... Qual era a chave, a cereja do bolo que eu falei para ti? Falei a cereja do bolo, qual abandonar era? a si mesmo, né? Abandonar a Abandonar a si si mesmo. mesmo. Hoje está acontecendo algo muito, muito forte, que é o abandono de si mesmo. E aí, não é só a questão confraternizar, muito bem, Clara, obrigada, nossa, oficial, minha tradutora oficial. Essa confraternização da mesa, eles gostam muito e eles desenvolvem muito o sistema familiar em volta dessa confraternização. E, bom, mas vamos lá, a gente está falando do abandono de si mesmo, né? Por exemplo, hoje tem diferentes formas do abandono. E a pessoa hoje, o que acontece? A pessoa que tem a ferida do abandono, mas muito mais a quem? As pessoas estão se abandonando, porque quando o pai e a mãe estão na tela, ela também está abandonando os filhos. Então tem uma terceira abandono hoje, atual, do século XXI. Tá o abandono físico, tá o abandono emocional e tá o abandono das telas. Porque quando eu tô aqui olhando no meu celular, e aí, Hugo, como é que tá? Conta pra mim. Eu tô dando atenção pra ti? Imagina uma criança que tá formando a personalidade. Então a criança já está acostumando que o pai, eu tenho uma criança que quer dizer, eu queria ser o celular do meu pai. 4 anos. Para quê? Para que ele me toque mais, para que ele me olhe mais. Nossa, mata, né? Mata. Então assim, é um abandono que também, isso eu escutei muitos anos atrás. E é um abandono que a criança vai internalizando também e normalizando o abandono. Então ela vai se refugiando nisso aqui. Então, o abandono de hoje das crianças está ficando muito grave, porque a criança está ficando viciada nisso, não só pela dopamina que gera, pelo abandono que ela recebe dos pais. Essa era a cereja do bolo. Ô, Sibeli, a programação, então, é... No Agora eu nosso... vou ser linchada das redes sociais, agora eu vou ser banida de tudo. Vai... Eu e meus comentários irreverentes. Vamos lá. Não. Aquela até riu. Hã? Eu sou irreverente, né? Não, o que eu te pergunto é... O livro é pro final do ano, é isso? O livro eu tô fazendo assim, ó, na sequência que eu tô. Porque assim, eu já tenho um livro que eu falo. Eu tenho 2 livros que eu falo disso. Só que agora eu tô aprofundando mais, já tá com 110 folhas. Então vai ser um livro, Hugo, de uns mais ou menos, acho que umas 300 folhas. Mínimo. Então vamos com calma, assim, eu não quero ter pressa para publicar. Eu vou dar esse livro para os nossos assistentes, eu vou dar o e-book, né? Vai ser um e-book que não pode confraternizar com ninguém, porque ele vai virar depois comercial. Mas eu vou dar para os nossos ouvintes assíduos, né? Que estão participando aqui assiduamente. E eu estou trabalhando com muito carinho, porque assim, é uma teoria que eu estou reestruturando. Eu não estou pegando mais os mesmos autores de antes. Eu estou pegando Reich, Lowen, Bourbeau e o meu. E estou adaptando muito mais a minha parte prática, né? Porque agora eu acho que eu já tenho mais bagagem, depois de 16 anos e meio, de poder aportar mais do que eu aportei há 5 anos atrás. Então tá muito legal. Tô gostando bastante. Ai, oba, você que vai ler. Ô, Sibeli, Aí, assim, eu tô fazendo com muito carinho esse livro. Então, assim, eu quero fazer um livro, porque, assim, nunca vai sair perfeito um livro, né? Porque o livro que eu tô publicando agora no Chile, eu nem consegui corrigir a última etapa. Vai ter muito erro, eu vou ter que rezar. Eu nem vou ler. Dessa vez, Hugo, eu não vou nem ler quando sair publicado nas minhas mãos, porque eu decidi soltar. Não dá, eu tô escrevendo 5 livros.
E esse livro eu estou fazendo com muito carinho, e dos livros que eu estou fazendo esse ano, é um dos que eu estou dando com muito carinho. Eu estou fazendo com muito carinho, principalmente na parte da teoria, na parte do conteúdo, porque eu vejo assim, ó, eu escutei tantos anos os pacientes dizendo, Cibele, por que não todos os pacientes trabalham, pacientes não, por que não todos os psicólogos trabalham dessa linha? Não sei, porque assim, cada psicólogo tem a sua corrente de psicoanálise, de psicoanalista, ou condutista, conductual, e nenhum é melhor que o outro, cada um trabalha na sua área. Para mim, faz mais sentido essa, mas não é todo o terapeuta que pode e que estudou até porque Reich, ele começou a teoria dele a ser vista em 1960, é uma teoria nova. A Bourbeau fala muito, né? Ela fala das 5 feridas emocionais, mas ela não cita Reich. E aí, para mim, já é um conflito ético. E ela cita um dos livros, ela cita Reich, eu já falei isso para você. Um dos livros ela cita, mas ela não cita todos. E a teoria dela é muito parecida com Reich. Então, assim, eu quero trabalhar muito desde Lowen, Reich, Bourbeau e a minha. E juntar. E essa justa posição que eu estou fazendo, Clara, me ajuda aí no português. Essa justa posição que eu estou fazendo, eu quero que fique melhor que o livro anterior. Porque o livro anterior tem bastante falhas. Não é falhas do conteúdo, mas podia ter ficado melhor escrito, sabe? Porque ficou muito resumido. Eu não quero ficar tão resumido. O anterior não tá ruim. Ele tá muito resumido. Então, e é a primeira vez que eu vou falar dessa teoria de forma profunda no português. E quero fazer bem feito para os meus compatriotas. Vai sair quando? Não sei, mas vai sair, eu acho que em dezembro, janeiro. Eu acho que dezembro, janeiro, quanto muito fevereiro, porque eu tô trabalhando à medida que a gente vai fazendo as lives, né? E aí depois tem processo de diagramação, já consegui a diagramação. Minha querida Ângela Bermejo vai fazer a diagramação, a capa. Então, assim, eu já consegui porque eu já parei de trabalhar com editorial. Se as editoriais quiserem trabalhar comigo, eu não quero mais. Tô traumatizada. É moroso. Fiquei traumatizada. Muito moroso, né? Muito moroso, né? Lento, né? Lento e eu não vou falar. Também, né? Não vou falar. Não vou falar. Tem coisas que eu vou pra tumba. Tem coisas que eu não falo. O que acontece é assim, ó, muitas vezes eu digo, porque eu já trabalhei um pouco nessa parte, se adequar a uma expectativa da editora ou para ser um produto vendável, né? Às vezes acontece disso, né? De ter que se adaptar pela uma demanda de mercado, né? E aí, a Kirion eu amo. Eu quero já dizer desde logo que corações para Kirion. Eu amo de paixão. Eles são maravilhosos, adoro. Mas o Felipe Denardi não tá mais na Kirion. Adorava trabalhar com ele. E, bom, se tiver um Felipe Denardi aí por outra Kirion, eu feliz da vida. Eu tenho 5 livros na linha. Então tá bem difícil, assim. Eu já até agora botei a publicação que saiu no dia 18 de junho, no dia do aniversário da minha filha de 15 anos, presentaço para a mamãe aqui. Saiu o registro do governo do Brasil do livro Quando Mães Não Dormem. Tem que fazer todo o processo de registro, né? Porque o povo gosta de um plágio, meu Deus. Quando eu dou um congresso e vejo o pessoal falando da minha fala, eu falei, eu conheço essa pessoa, eu já sei quem falou isso aí. O professor Olavo, ele falava muito sobre isso, Sibeli. Ele disse que o brasileiro tem essa mania de não dar referência devida a quem faz o trabalho, né? Então, um dia o pessoal vem me elogiar ali no Instagram, obrigado por ter colocado a referência. Não, mas tem vezes que eu agradeço porque entende a teoria mal e sai falando, que eu até agradeço que não falou. Por um lado é bom. Às vezes eu escuto e digo, expliquei mal. Tem que explicar melhor da próxima. Ô, Sibeli, ou não, né? Porque a gente sabe que fala, mas não sabe o que o outro escuta. O que o outro entende, é verdade. O ruído da comunicação, o barulho da comunicação, Clara, me ajuda aí. O ruído da comunicação. O ruído, é o barulho. Se fosse deixar uma mensagem, então, Sibeli, para aquela criança... Qual a mensagem que tu quer deixar? Eu vou deixar para ti, porque o meu cérebro já está... Não, para quem está nos ouvindo, então, a ferida é uma realidade que acompanha a vida das pessoas, a ferida, né? A forma como a gente vai lidar com isso, ela é imprescindível para que a gente possa migrar para essa jornada aí de autoconhecimento, né? Que não é algo tão distante. Muitas vezes, eu vi um cara falar uma coisa que me chamou a atenção, Sibeli, eu estou equivocado. As pessoas dizem que não querem fazer terapia. Quebrou-se aquele tabu, aquela ideia equivocada de que... No Brasil, né? Ainda não. Mas a questão é
As pessoas não querem terapia, não é porque elas reclamam que não têm condições de fazer, é porque elas não querem olhar para si. É que assim, você falou que mensagem você deixaria, né? Perguntou isso ou eu escutei errado? Foi, não, foi isso aí. Aí surgiu uma mensagem: não se abandone. Não. Não procure no outro aquilo que o outro não pode te dar. Não deixa nas mãos do outro, tô dando mais de uma mensagem. Não deixa nas mãos do outro aquilo que você precisa se dar. Entregue-se você. Porque assim, Hugo, se a gente não se dá aquilo que a gente precisa, desde um ponto de vista respeitoso, sem ser egoísta, sem ser individualista, se eu não me dou amor, como é que eu vou amar? Se eu não me amo, como é que eu vou amar? Se eu não me honro, como é que eu vou honrar? Se eu me abandono, como é que eu vou não abandonar? Porque tem muita mãe que quer dar, e digo, e o autocuidado? E o burnout? Eu entrei em 2 burnout, mas eu sabia que eu ia entrar. Eu sou estrangeira, minha família inteira está longe. É inevitável. Criada a trabalho e sem rede de apoio, é inevitável o burnout. Mas eu faço muita coisa para que esse burnout demore para chegar. Mas já chegou 2 vezes. Então, assim, eu vivo na pele, já vivi na pele. Não quero que nenhuma mãe passe que eu já passei. Eu sempre digo contigo nas nossas lives pré-live que o que eu tenha passado sirva para que o outro não passe. Eu sei que não passei muitas coisas, né? Mas, assim, não busque do outro aquilo que você não tem, que você não pode se dar. Você precisa ser amado? Ame-se. Você quer que o outro se ame? Ame-se. Não vai para um relacionamento amoroso buscando que o outro te supla aquilo que você não se dá. Porque senão a tua felicidade vai estar na mão dos outros. A minha felicidade, a tua felicidade, ela não pode estar na mão do outro. Tu não pode depender de ser feliz se o outro te deu o que quis ou o que não quis. E aí acontece uma coisa que eu gosto muito do coach. E eu já estou me inclinando mais pela linha do coach. Eu trabalho muito na Europa só com coach, né? Muito com coach. Em que sentido? Só com os chilenos que eu trabalho como psicóloga, né? Pela questão do meu título. Então, no mundo eu trabalho como coach e no coach ontológico, e para os chilenos eu trabalho como psicóloga. E o que eu digo assim, Hugo? Eu gosto muito do coach, em que sentido? Que ele ajuda a mudar essas crenças limitantes, essas verdades dominantes, que nos leva a gente ter resultados que a gente não está gostando. Porque os resultados da nossa vida não é culpa do outro. Se eu não estou gostando dos resultados que eu estou tendo, se eu não estou gostando do relacionamento que eu estou tendo, sim, eu tenho que fazer um processo psicoterapêutico, eu tenho que fazer um processo terapêutico, eu tenho que fazer uma constelação para o familiar para ver o que é meu, o que é do outro, eu tenho que me autoconhecer, mas eu não tenho como mudar o outro. Então, assim, se eu não estou gostando do meu resultado, do meu trabalho, não é o trabalho que tem que mudar, sou eu, entende? E às vezes não é o jeito que eu estou fazendo, é a forma como eu estou observando. E para poder mudar a forma como eu estou observando, eu tenho que mudar o quê? As crenças limitantes, as verdades dominantes que me impedem de fazer as coisas, de ver as coisas de outras perspectivas. Que eu vejo um 6, você vê um 9. Quem é que está certo? É isso? Então, quando a gente ficar discutindo aqui quem vê o 6, quem vê o 9, e tu fica, não, Sibeli, é 9, não, Sibeli, não, Hugo, é 6. É 9 e é 6. Então é isso, é entender que para a gente mudar o resultado, a gente tem que mudar, às vezes, a forma como nós estamos fazendo as coisas e muito mais muito mais antes, a forma como a gente enxerga aquilo, a forma como a gente construiu aquela forma de pensar. Porque a forma como eu construo as minhas verdades vai levar o ter um pensamento, vai levar o ter um sentimento, que vai levar o agir de uma maneira que vai me levar a ter um resultado. Por isso que eu gosto muito do coach. Porque o coach ele é rápido, ele é breve e ele não fica anos. E é muito mais interessante esse trabalho para quem não quer um trabalho de profundidade da questão da sombra, né? Porque não é todo mundo que quer fazer um trabalho de psicoterapia. E aí a gente vai para a linha do coach. Por isso que eu gosto muito desses dois nuances de trabalho. Que tá certo igual, né? Tá certo igual. Tudo une. Eu gosto de unir as coisas também. Integrar. Muito bom. Não Sibeli, sei se eu posso deixar outra mensagem. Ame-se. Isso.
Não se abandone. É isso aí. Sibeli, a gente já definisse a próxima. O tema é traição, o próximo, é isso? Traição. Tá. Ferida da traição, máscara do controlador, Uhum. caráter do narcisista. Nossa Vai Senhora. ali. Tá ok. Eu vou falar assim, ó. Eu vou falar assim, ó. Uhum. Eu só tenho a agradecer, Sibeli, pela O tua bom é que disposição mesmo. narcisista não escuta essas coisas. O bom é Não, que narcisista não escuta essas coisas. vai embora, né? Não fica na frente, né? É. Eles não perdem tempo escutando a gente. Não. Sibeli, eu só tenho a agradecer. Depois não fica mandando meus. Que depois não fiquem mandando as coisas que eu digo aí pros narcisistas, pelo amor de Deus. Clara riu aqui. Coração fala. Corações, corações. Rio não, botou corações. É isso aí. Eu só tenho a Não sei agradecer. se Eu tô alguém bem. tem uma pergunta, aproveita e faz a pergunta. Que Aproveita eu aí. já tô com as pernas doendo. Eles nem procuram. Não, não procuram. Narcisista não faz psicoterapia. É muito raro. Eu já tive narcisista na terapia, na consulta, mas não para fazer terapia. Eu não posso falar, né? Mas já tive narcisista na consulta. Eu não pego. Eu não pego. Narcisista eu não pego, porque é um trabalho do... Não é trabalho. É, E eu... Para pegar... Gostei não, dessa palavra, não é trabalho. é um martírio, né? Não, não pego. Não pego, não. É, E a gente já chega numa etapa da vida que a gente fica velho e fica meio sem paciência para algumas coisas, né? É. Mas assim, eu tô rindo, mas de todas as feridas, Hugo, eles são os que mais sofreram. São. Eu não quero dar preâmbulo, mas tem que ter compaixão, porque eles foram os que mais sofreram. Mais sofreram. Então se preparem, porque se tudo aqui tá difícil de escutar dos narcisistas vai doer bastante. Para nós, porque geralmente quem chega na consulta são as vítimas. Eu não gosto de falar de vítima, tu sabe disso. São os que sofrem as consequências de um relacionamento narcisista. Quem chega são as consequências e é muito triste, é bem triste. E não tem, né? Porque muitas vezes leva ao suicídio, porque, por exemplo, eu não vou dar preâmbulo, não vou dar Não, preâmbulo, fechou. porque... Tá bom, fechou. Eu também quero ir no banheiro, Sibeli. Eu tô apertado aqui, eu tô ruim, tá bom. Vai lá, vai lá. Né? Eu só quero agradecer a todo mundo, né? A Sibeli, não deixe de acompanhar o trabalho dela. É uma pessoa que é a testemunha fiel da sua experiência, a seriedade com que ela faz o trabalho dela, né? Amo o E que eu faço. é Hobby. notório, é notório. É Então, meu hobby. eu Me só tenho divirto aqui. a agradecer porque a Sibeli foi assim, como é que ela apareceu? Eu comecei a estudar no passado, eu queria falar sobre telas digitais, o impacto das telas, e aí o algoritmo começou a apontar ela, porque ela já tinha falado muitas coisas sobre isso, né? Daí eu assim, vou entrar em contato com a Sibeli. Será que ela vai me responder? De pronto ela me respondeu. Eu fiquei bem feliz. E aí Eu começamos sempre a construir, respondo, né? sempre que dá. Agora não tá dando porque são 60 mil mensagens, gente. Desculpa, não dá. Às vezes eu faço umas lives aí para responder, mas 60 mil mensagens é complicado. É, Mas eu sempre tento responder, né? Sempre tô ali, volta e meia, olhando o direct. Foi assim que a gente se conheceu, pelo algoritmo do Instagram. é isso aí. Então eu só tenho a agradecer Aí mesmo. eu fujo, aí eu fujo quando eu vejo esse bando de direct, né? Saio correndo e o algoritmo me foge de mim. Aí o Instagram não gosta mais de mim. É, Tô brincando. Eu não tô no Instagram para alimentar o algoritmo. As lives, quando eu vou fazer os Reels, o Instagram fala assim: o seu Reel não ajuda o algoritmo. Eu falei: não tem problema. Se já ajudar uma, duas pessoas, já tá bom. pra valer. Tá bom então? Mas é isso aí, eu adoro o Instagram, porque assim, o Instagram eu acho que é um lugar que dá para todas as pessoas, assim, né? Eu gosto muito. Mas é isso, vai no banheiro, depois a gente continua. Não se abandone, Não, atenda às suas necessidades. isso, muito bom. Viu? Sibeli, obrigado mais uma vez aí ao longo da Obrigada a semana. você. A gente vai estar compartilhando. Não deixe de. Ô, Sibeli, lá no YouTube, lá tu tens um canal lá?
Olha, esse canal, ele foi feito de forma muito orgânica, só para subir algumas das minhas lives, quando eu comecei a fazer live de forma online, mas não tem nem 1% das lives que eu fiz. Eu fui subindo algumas, nem fui eu que subi, foi a Fernanda, porque esse Instagram antes se chamava Estilo Parental Sensitivo, né? Quando vocês escutarem aí do Estilo Parental Sensitivo, é meu, viu? Ele tá registrado. Parece aqui. E ele se chamava Estilo Parental... É, tá registrado. Ele se chamava Estilo Parental Sensitivo, depois eu mudei Sibeli Passuchello. E aí a Fer fez para mim e botou alguns vídeos, mas se chama Estilo Parental Sensitivo, mas eu nem uso. Não sei nem a senha. Mas tem alguns vídeos meus para quem quiser. Da Unicamp, da Sociedade de Medicina e Cirurgia Campinas. Não sei se está dos congressos que eu dei. Acho que não. Eu não, na verdade, eu não sei usar muito tecnologia, né? Eu pratico o que eu predico. É isso, Vamos lá, pessoal. vai no banheiro. Então, obrigado. Outra mensagem. Atenda às suas necessidades. Isso, muito bem. Tá, pessoal, a todos uma ótima semana. Sibeli, muito obrigado, tá? Fiquem com Deus aí. Obrigada a vocês. E voltamos a nos falar aí para continuar, né, nessa... Sim, vamos para a próxima. Aí a gente coordena aqui no off. Qual vai ser a próxima? Pode ser julho? Vamos, julho. Together. Vamos. Eu não vou ter férias julho e agosto. Com esse calor da Europa, eu não vou ter. Aqui nós estamos no inverno, Mas tá tudo bem bem. frio. Tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar. Valeu, Depois, pessoal. pegar férias depois. Obrigado. Tá? Obrigada a você. Beijo grande, beijo, bom Fica com domingo, Deus boa aí. semana para todos. Gratidão a todos que estiveram aqui. Ótima Valeu, semana para Gilene. vocês também. Gilene, Ótima valeu. semana. Gratidão aí para minha tradutora Clara. Claro, um abraço. Do O Augusto, espanholês. que por aqui, o Bruno. Valeu. Gratidão a todos. Valeu, um abraço. Obrigadão. Abraço. Fica com Deus. Valeu. Tchau, Sibeli. Tchau, tchau. Compartilhe, curte e compartilhe. Eu nunca falo isso. Curta e compartilha. É isso aí. Valeu. Curte e compartilhe. Um abraço. Beijo, um abraço. Tchau, tchau. Boa semana. Igualmente. Tchau. Tchau.